Bueno, vamos a seguir entonces con la anteúltima ponencia, mientras se terminan de acomodar. Es el turno ahora de Adelia Borges, la voy a presentar primero. Ella es historiadora del diseño, crítica y curadora. Es autora de más de una docena de libros, incluyendo Diseño y Artesanía, El Camino Brasilero, publicado en el año 2011. Entre 2003 y 2007 fue directora del Museu da Casa Brasilera. Periodista egresada de la Universidad de San Pablo, es colaboradora de varias publicaciones en Brasil y en el extranjero. Ha dado conferencias en 15 países y ha curado diversas exposiciones en varios estados brasileños y también en Holanda, Inglaterra, Italia, Francia, Estados Unidos y Japón. La recibimos entonces. Buenas tardes a todos. Gracias por estarem aqui. Muitas graças, Camila, por la invitação. É sempre um grande prazer volver a Buenos Aires. Espero não torturá-los muito com meu precário portunhol, pero se não entendem, hacem um sinal que ela fará a tradução pontual de lo que não se possa compreender. Minha ponência será um pouco diversa das outras, porque habla indiretamente. Tivemos hoje ponências muito estimulantes que nos fazem pensar muito. E a minha ponência será mais parecida com a de Marta, no sentido de fazer um estudo de caso. Um estudo de caso muito pontual de lo que está ocorrendo em Brasil hoje. Penso que uma das questões-chave de nosso tempo é a sustentabilidade. Então, Henrique falou do processo de artificialização do mundo. E nesse processo, o desenhador tem um papel, um rol muito importante. Então, é um tema tão importante, tão presente na mídia, nas discussões, na pauta dos governos, na pauta das empresas, mas, ao mesmo tempo, é um tema que está muito tão hablado que chega a estar vazio de conteúdo, porque há muitos discursos das empresas solamente com fins de marketing para vender mais os produtos, falando, meu produto é 100% sustentável. E já sabemos que o 100% sustentável é totalmente impossível de se obter. Se já haces alguma coisa, algum impacto no meio ambiente, com certeza haverá. Então, essa é uma falácia que não podemos nos deixar influenciar por ela. Como curadora, Camila me apresentou, e minha atividade principal hoje é a curadoria de exposições. Como ela disse, fui a diretora do Museu de Desenho de Brasil, Museu da Casa Brasileira, pero minha atividade principal hoje é como curadora independente a ser exposições sobre desenho brasileiro e desenho latino-americano em Brasil e fora de Brasil. E a primeira vez que me debrucei nesse tema da sustentabilidade foi em 1999, quando eu hice a exposição Los Nuevos Alquimistas. Este título era porque o foco principal da exposição era a reinvenção da matéria em las manos de los desenhadores, a reinvenção da basura, a transformação da basura, ou a transformação de coisas muito banales do cotidiano em objetos que têm ressignificado seu conteúdo e coisas assim. Essa exposição foi no Instituto Itaú Cultural, é um instituto grande que há em São Paulo e em outras cidades brasileiras também. E nessa exposição havia 15 desenhadores. Foi, então, há 15 anos essa exposição. Pero minha charla será basada mais na experiência que eu tive quando fui a curadora da Bienal Brasileira de Desenho,
que ocorreu em 2010 em la ciudad del sur do país, chamada Curitiba. A Bienal de Desenho em Brasil, já houve bienales de desenho nos anos 60 e depois em los anos 90, foram descontinuadas essas bienales e finalmente em 2006 a ideia da Bienal foi retomada por uma conjunção de atores, entre os quais o Ministério da Indústria e Comércio brasileiro, o Ministério de Cultura e o Ministério de Ciências e Tecnologia. E a cada bienal chama um curador para general, que invita, por sua vez, outros curadores, e, nesse caso, hicimos 9 exposições em Curitiba, e a exposição principal teve 250 desenhadores de todo o território brasileiro. Aqui algumas partes de uma das exposições, outra das exposições, acá, e não havia as exposições não eram somente em museus ou centros culturais, mas também em praças públicas e parques da cidade. E a exposição tratava não somente de desenho de produtos, mas também de desenho gráfico, desenho de embalagens e coisas assim. Diseño de empaques. De packets. Como o Brasil é esse país muito grande, de dimensões continentais, tivemos o privilégio a equipe de curadoria de contar com 5 investigadores que estavam em cada região e podiam, então, fazer um levantamento mais profundizado de lo que se fazia em cada região concernente a desenho sustentável. E Michala apresentará os resultados dessa investigação. Bom, o conceito de desenvolvimento sustentável que tivemos era um conceito amplo que se basou em ambientalmente responsável, economicamente inclusivo, socialmente justo. E añadimos também o que se considera hoje como o 4º pilar da sustentabilidade, que é a dimensão cultural. Tivemos como eixos principais, houve toda um preâmbulo de nos determos mais neste contenido da sustentabilidade, mas acá não há tempo para aprofundizar mais, então darei os resultados. A ideia era, por trás desses mal-entendidos sobre o que é a sustentabilidade, que exemplos podemos encontrar na realidade brasileira, exemplos que sejam inspiradores e exemplos que nos mostrem alguma solução, mesmo que muito parcial, mesmo que solamente dentro de um ponto de vista. Aunque sea muy parcial o aunque pertenezca a un punto de vista en particular. E tivemos 3 eixos principais: a questão como esta produção desse desenhador tratava a questão da matéria-prima empregada no produto, o processo de elaboração desse produto e a atitude que esse produto generava em los consumidores. Começando pelo âmbito da matéria, neste caso se tratava de ver o uso responsável das matérias-primas, tanto as artificiais quanto das naturais. E, falando de los materiais artificiais, penso que o conceito de basura nos países pobres, como penso que todavia Brasil e penso que é todavia a realidade latino-americana, é muito diferente do conceito de basura de los países ricos. Aqui, em Brasil, há uma tradição muito grande de reciclagem, muito antes dessa palavra existir em los dicionários. Uma arquiteta italiana que chegou ao Brasil em los anos 1940, Lina Bobardi, se espantou com a disseminação dessa cultura do reciclagem, de se aproveitar
todo. Então, o que era considerado provavelmente uma basura em um país rico, ou mesmo em um país pobre, como o país de onde ela venia, que era a Itália, do pós-guerra, em países pobres como o Brasil, não era considerado basura, por um recurso. Penso que nesse campo, talvez, vendo em las calles de Buenos Aires tantos carroceiros, não sei como... Cartoneiros, penso que provavelmente temos uma similaridade de situações, e vendo também o trabalho aqui em Argentina de desenhadores como Alejandro Sarmiento, a experiência de Alejandro Sarmiento e Lujan Cambarieri em los Satori Lab, que hace tanto esta reutilização de los materiais. Pero alguns de los exemplos que mostramos em la Bienal foram esse, por exemplo, é Domingos Tótora, que se utiliza de cajas de cartão utilizadas, mescla esse cartão com água e cola, com goma, e quase que transforma esse cartão novamente em madeira, porque liga esse material que tem o comportamento resistente e duro como na madeira. E com isso está sendo mobiliário, está sendo objetos como esses que podemos ver acá. Esta matéria-prima que ele desenhou, ele mesmo, agora empieza a ser utilizada por outros desenhadores, por exemplo, nesse colar, que mistura essa matéria-prima tão banal e tão súcia, entre comillas, com um material nobre como o ouro. Há um desenhador brasileiro, talvez o desenhador que mais tenha se aprofundizado em la questão de los papeles e de los cartones, é Nido Campo Longo. Esses são alguns exemplos de seu trabalho, haciendo tecidos, tejidos, telas com refúgio de las indústrias. Con los retazos de las industrias. E ele é hecho nessa exposição, por exemplo, uma casa totalmente hecha com todo o seu mobiliário, hecho de cartões e desse material refugado. O plástico PET, aqui se vê em las joias de Mana Bernardes. Mana Bernardes é uma desenhadora de Rio de Janeiro que faz também um trabalho de educação muito interessante, muito bueno. O mesmo PET acá aproveitado como uma alfombra por Cláudia Araújo. Puff hecho de bolsas de plástico de supermercado, de novo por Nido Campo Longo, esse desenhador que eu estava falando de los papeles. Brasil é o país recordista mundial em la reutilização de alumínio. Esse é um exemplo do reciclaje do alumínio nesta coleção chamada Batucada. É o país récord em la reutilização de alumínio. Há muitas. Brasil é este país que tem o nome de uma madeira. Brasil era uma madeira muito disseminada em todo o território nacional, quando os portugueses chegaram e levaram quase todo ou todo para a Europa, é uma madeira roja. E nesse país, hoje, temos uma discussão muito ampla sobre hasta onde utilizar a madeira, e um caminho empleado por muitos desenhadores está sendo a utilização da madeira del reciclaje. E o desenhador que começou esse trabalho foi Carlos Mota, que é de São Paulo. Está havendo um eco em lá? Não? Está ok? Ok. Acá também a madeira de demolição, madeira de construção de casas, rede de pescar reutilizada para fazer alfombras. Bom, falando muito rapidamente da reutilização da basura e de materiais descartados, e agora entrando na questão das matérias-primas naturais.
Aqui volvemos à questão do nome de país, que tem o nome de um recurso natural. É um país com uma grande biodiversidade e, todavia, temos muitas oportunidades de matérias-primas naturais em Brasil, matérias-primas que não se ensinavam nas faculdades. Em las faculdades, a disciplina de matérias-primas para o desenho estava muito basada em los manuais do hemisfério norte, e agora se empieza a haver uma utilização muito maior das matérias-primas que existem em Brasil. Historicamente, Brasil é um país que vendeu suas matérias-primas naturais a preço irrisório, e hoje vemos que das commodities estamos ligando aos produtos com inteligência agregada. Quando falamos em inteligência agregada, estamos falando em projeto, e o que se traduz em um maior valor. Então, muitas coisas que se estão fazendo, aproveitando a diversidade cromática da madeira brasileira. Brasil é o segundo país no mundo com maior diversidade de colores em la madeira. O primeiro é Sri Lanka. Matérias-primas muito banais e baratas, como a pedra pissarra, que se usava muito mais como revestimento das casas, revestimentos dos banhos, das cocinas, agora sendo, através do desenho, se dá um destino mais nobre, mais valioso a essa matéria-prima. Toda a questão da matéria-prima que é muito abundante em Brasil, que é a banana. A bananeira, quando se corta a bananeira, se tira os frutos e se deixa toda uma massa que se deteriora, e hoje em dia, em muitas localidades, o que se consegue com as fibras da bananeira já é muito mais do que se consegue com a própria fruta. E há muitos desenhadores que estão trabalhando com isso, e é incrível a diversidade de formas que as fibras da banana podem assumir em materiais flexíveis ou materiais rígidos. Uma das utilizações é esta que vemos em esta sija por Bernadette Brandão. A parra de trigo, que ocorre mais no sul do país. Aqui vemos nessas lâmpadas. Aí, no centro do país, uma planta que só ocorre no centro, que é chamada hierba de ouro, porque tem naturalmente esta aparência dourada, e com isso também se está fazendo muitas coisas. Muitas coisas aí, todavia, sigue sendo um manancial para maiores pesquisas das palmas, como estas fibras de Buriti, que é uma palma que há em Brasil, e essa joieria que utiliza a fibra de Buriti e uma espécie de madeira chamada mulungu. A mesma parra de Buriti aqui, junto com a plata. E em Brasil, não se associa em general, vejo quando hablo disto em países fora de Brasil, não se associa Brasil com o bambu, pero temos muitas qualidades de bambu em Brasil, e há muitos produtos que se fazem hoje com uma estética muito diversa, daquela estética um pouco rústica. Sí, diferente de la rústica. De la rusticidade que se associava ao bambu, e agora se estão fazendo muitas outras coisas. Bambu é uma planta que é campeã em sequestro de carbono, então é uma planta e é uma gramínea, o que significa que é como uma grama que se corta e renasce de novo. Então é uma planta muito indicada, e está em alguns setores se está falando do boom do bambu,
Es como un pasto que es campeón en la absorción de carbono e que cresce, que se pode cortar e cresce novamente. Esta banqueta é um exemplo de Marco Brajovic. Esse silhão, então, são lâminas coladas e vergadas. Essa bicicleta, essa bicicleta Chico é de Fibra Desenho. Fibra Desenho é uma firma, uma companhia de jovens desenhadores de Rio de Janeiro que está fazendo um banco de materiais brasileiros. Então, se estão fazendo toda uma biblioteca de referências de los materiais naturais brasileiros e disponibilizando essa pesquisa para outros desenhadores. De novo, o bambu. Los Campana, quando lançaram essa coleção por la empresa italiana Alessi, mandaram o prototipo em bambu. A empresa resolveu fazer em aço, em acero inoxidável, e depois a própria empresa Alessi resolveu fazer em el mesmo material que estava no prototipo. Penso que esse é um campo muito grande. Veio algumas coisas não é que conozca tanto a realidade argentina, pero, por exemplo, uma coisa que me gostou muito, eu tive a oportunidade de ir a Jujuy para visitar o grupo de los Usos, Arturo e Carlos, que fazem essa empresa de mobiliário em Jujuy, e usam as madeiras do norte de Argentina, e penso que estão abrindo um novo campo de utilização de materiais aqui. E em Brasília sentimos a necessidade de inovação industrial e de maior investigação desses materiais. Por exemplo, um material que é muito recente e está como que revolucionando a cena, o cenário do desenho no norte do país, em Amazônia, é esta bromélia chamada curauá, que cresce muito rapidamente e tem uma fibra muito resistente, uma fibra que ao mesmo tempo é muito flexível e muito resistente, e está com ela se hacen tecidos, textiles, papeles, componentes da indústria automobilística e muitas outras coisas. Então, esse é como um exemplo de pesquisa. Outro exemplo que é também recente é o piel de pescado. Brasil tem esta costa tão grande, tem muitos rios. Então, esse é um potencial muito grande que temos de utilização do couro do pescado, do piel de pescado tratado, com o qual se faz desde adornos hasta tênis, sapatos e sapatilhas, e é realmente um material muito interessante. A goma que os trabalhadores sacam das seringueiras, das árvores de seringa na Amazônia, estão fazendo, por exemplo, essas pulseiras de goma. Há uma tecnologia agora de ter a usina para a transformação da goma diretamente na plantação. Então, o trabalhador que antigamente era solamente o extrativista que tirava a goma do árvore, agora está conseguindo fazer uma manta já colorida com vegetais em seu próprio habitat, e entregar mantas para que os desenhadores hagam produtos como esses. Essa foi, em muitos casos, essas investigações estão sendo feitas em conjunto com a universidade, e nesse caso é uma investigação da Universidade de Brasília, um laboratório especificamente voltado para a transformação das matérias-primas da Amazônia. E esses são exemplos da joieria, dos adornos hechos com esta goma. Aqui no centro do país, as hojas das plantas transformadas em matérias-primas diversificadas,
E quando falamos em matérias-primas naturais, falamos também da necessidade das certificações que estão se expandindo em Brasil, e há muitos selos de institutos independentes para assegurar que a origem desta matéria-prima é uma origem que não é destrutiva para o meio ambiente, é uma origem realmente certificada. Temos o selo FSC mundial, que esse todos os países têm, mas temos também, e que está, o selo FSC está não somente para a madeira propriamente dita, mas para todos os produtos florestais extraídos da madeira, como o próprio Tetra Pak, e utilizado nesse produto, por exemplo, e neste outro, pero estão começando mais a atuar os institutos independentes também para os produtos não madeireiros que já têm o selo FSC. Hablamos pouco no âmbito da matéria e vamos falar agora do âmbito do processo. Quando falamos do processo, estamos falando do ciclo do produto, do ciclo todo do produto, desde a cunha hasta a cunha. Então, aqui se trata de obter o menor impacto possível sobre o meio ambiente em todo o ciclo do produto, como menor consumo de água e a produção de energia, por exemplo. Estamos falando da distância da matéria-prima em relação com o ciclo produtivo. Estamos falando também da logística inversa. Quem é responsável do destino dos resíduos generados nessa produção? E estamos, sobretudo, falando também da generação do mínimo possível de resíduos. Na Bienal, podemos demonstrar esta preocupação com todo o processo em produtos como essa percha de Pedro Zeste, que é feita com a perda zero de material, devido ao corte, que aproveita praticamente toda a placa da madeira, e esse é o produto final. Estamos falando, quando falamos de processo, na área ocupada em transporte, o gasto energético que se vai generar no transporte desse produto, e também em seu armazenamento. Então, estamos falando de soluções como estas, dessa estante, que se cierra toda para o transporte ou para o armazenamento. Ou sillas como essa, muito fácil de levar, porque é como um sobre que pode ser muito facilmente, muito leviana, muito facilmente transportada, ou como esta cunha desmontável, que empecilhou, foi hecha por el desenhador para estar na casa da abuela, por exemplo, de los niños, pero depois já se usou em situações de emergência em Brasil, como situações de enchentes, de desalojamento de pessoas de suas casas devido a intempéries naturais, e então se utilizou um produto como esta cunha. En situaciones de desalojo, por ejemplo. Quando falamos em o processo de armazenamento, dos produtos que me gusta muito do desenho recente brasileiro é esta lavadora. Essa lavadora tem o gabinete dividido em dois, o que propicia a redução do custo de logística. Então, o mango lateral facilita o transporte, e essa é uma lavadora muito barata, e é uma lavadora destinada às camadas inferiores das classes sociais que hoje estão ascendendo ao consumo em Brasil, não tinham hasta agora condições de comprar uma lavadora. Então, isso e está muito interessante o uso de produtos desse tipo, que esse produto, por exemplo, está tendo um uso coletivo entre vecinos e familiares na periferia de São Paulo, das cidades brasileiras, porque é muito fácil de transportar
de uma casa a outra. Então, uma pessoa compra, 5 pessoas compram e fazem um uso compartido segundo os dias da semana. Quando falamos de processo, estamos falando do uso do mínimo possível de matéria-prima, e nisso há muitos exemplos no desenho brasileiro. Esta silla Atibaia, por exemplo, pesa 2,3 kg, é de uma madeira. Temos uma variedade muito grande de madeiras, e esta é uma chamada catuaba, muito resistente e liviana. Também não éramos acostumbrados a usar essa variedade, éramos acostumbrados a usar somente um tipo, esgotar esse tipo, aí ligar a outro, esgotar novamente e fazer ciclos de destruição. E agora manejo florestal muito mais cuidado nesse sentido. Quando falamos de processo, estamos falando, por exemplo, de uma decisão de projeto que cabe ao desenhador, que, nesse caso, no packaging del té, em que a pintura houve uma redução da pintura em 90%, e sabemos todos como as tintas contêm metais pesados, que a menudo tornam impossível o reciclaje posterior desse cartão. Bom, solamente hablamos alguns poucos exemplos no âmbito do processo, e vamos então entrar no âmbito de latitude. Quando falamos de latitude, estamos falando de decisões que possam permitir o alargamento da vida do produto, tanto como seja possível. Estamos falando aqui novamente de sistemas de uso compartido, estamos falando de sistemas para uso temporal, sem a necessidade de ser proprietário do produto, pero apenas de haver um sistema para que lo usemos quando ele nos é necessário. Estamos falando também de produtos que proporcionem uma conexão emocional com seus usuários, incentivem a relação entre as pessoas. E estamos falando de um desenho que instiga novos padrões de consumo e novos valores de vida. Um exemplo de produto de uso compartido é este sistema que, todavia, não foi implantado, mas está em via de implantação em Curitiba. Curitiba é uma cidade que teve como alcaide esse desenhador chamado Jaime Lerner. Depois ele foi governador da província de Paraná, onde Curitiba se ubica, e foi uma pessoa, um desenhador que conseguiu fazer coisas muito valiosas e muito buenas com o desenho urbano em algumas cidades brasileiras onde ele atuou. Ayer eu tive a oportunidade de falar com Diana Cabeça, que grande desenhadora de mobiliário urbano, grande desenhadora de desenho para a cidade, que estava me contando da influência que Jaime Lerner teve em tantos desenhadores latino-americanos que se preocupam e atuam nessa questão do desenho urbano. Essa é uma bicicleta. Estamos falando também na Bienal, entramos não só em los produtos, como em coisas mais intangíveis. Então, falando de serviços, esse é um caso de desenho de serviço, é uma bicicleta para uma seguradora. A seguradora constatou que 80% das chamadas para socorro nas calles são de veículos que estão com problema elétrico, da bateria do veículo. Então, ela mandava um carro, um coche, para socorrer esta pessoa. E agora manda uma bicicleta elétrica. Então, essa bicicleta elétrica consegue resolver 80% dos casos. Os 20% que não consegue, chama lá central, e se vai ou um carro maior ou um guincho, uma grua, para levar o coche para outro lugar. Esse é um sistema de transporte coletivo que agora se implantou em um trecho de Porto Alegre, uma cidade no sul do Brasil.
há toda essa discussão sobre o uso, soluções que se pode dar para substituir esta invasão de sacolas plásticas de supermercados. Então, esta é uma solução. Também soluções para termos menos garrafas descartáveis e utilizarmos mais outros tipos de contenedores, como jarras como esta. E quando estamos... Ezio Manzini, por exemplo, o grande teórico do desenho sustentável, habla que precisamos, em la verdade, quando estamos falando de la matéria-prima, era uma coisa que, em começo da questão da sustentabilidade, que se falava mais disso, que hoje precisamos ir mais profundamente, precisamos que os desenhadores desenhem, projetem cenários em que se possa consumir menos. Então, a palavra menos foi muito usada em la Bienal, e nós outros nos referimos, quando falamos de menos, não só à redução da matéria-prima, dos processos, mas também nos referimos a produtos com uma qualidade estética e técnica capaz de transcender o tempo e sobreviver a quienes os compramos. Hoje, no mesmo mercado de los móveis, vintage, onde se vendiam mais os muebles escandinavos, por exemplo, hoje há uma ola de los muebles brasileiros e do período moderno, móveis que foram hechos na época da construção de Brasília. O padre do móvel moderno brasileiro foi este homem chamado Joaquim Tenreiro, com essa sija, por exemplo, ou essa outra sija. Essa outra sija se vendeu recentemente em um leilão na Auction House. Sí, hubo como una licitación. Em Nova York por $150 mil. Então, o mercado desses móveis vintage, os produtos brasileiros, os produtos duradouros da época dourada do modernismo brasileiro, se estão valorizando muito. Esse outro criador do mesmo período, José Zanini Caldas. Temos Lina Bardi, já la citei aqui. Esta sija de Lina Bardi foi reeditada e lançada no último Salone del Mobile de Milano por uma empresa Harper, uma empresa italiana, uma sija de tantos anos atrás, 1951. Várias outras reedições, como essa reedição de Flávio de Carvalho. Um dos desenhadores modernos mais importantes que temos, todavia, sigue vivo e sigue muito fértil, que é Sérgio Rodrigues, com um produto como essa sija chamada Diz. Então, esse só para falar de alguns produtos que sobrevivem ao tempo. E quando estamos falando de menos, estamos falando também de objetos e sistemas versáteis que se podem configurar de várias maneiras, atendendo a necessidades cambiantes. Por exemplo, esta lâmpada, que conforme se maneja muito facilmente e conforme se maneja, põe esse foco de luz em uma parte ou outra. É o mesmo caso de outra lâmpada desse mesmo desenhador, que se chama Fernando Prado. E o que se discute mais hoje é que o desenhador, isso que já dizia, deve proponer novos estándares de vida e de consumo, os quais menos não esteja associado com a perda. E, com isso, reponer-se da obsessão quase infantil que temos de mais, sempre mais. Em toda a discussão para a seleção de los produtos que integrariam a Bienal, o que nos preocupava era o mais que o produto conseguisse preencher
puntos, podemos dizer assim, Completar em puntos. los 3 ejes, em la matéria, em el processo, em la actitud. Então, por exemplo, como sabemos já de antemano que não existe o 100% ecológico, surge então a necessidade de sopesar cada elemento. Então, por exemplo, uma ecobag, uma sacola reciclável, que estava muito bem cotada, de repente vimos que era hecha no Vietnã, era desenhada em Brasil, pero hecha em Vietnã, e o custo energético para o transporte desse produto desde o Vietnã já contraindicava no quesito processo. Então, esta ecobag, por exemplo, não entrou na Bienal. O máximo possível, os produtos deveriam ter elementos de los 3. Esse é um exemplo, que se chama um produto que se chama Favo Verde, é hecho de fibra de coco comprimido. Fibra de coco é um material que era simplesmente jogado fora, e hoje se usa o desenhador, também o desenhador das máquinas para ser o produto, e ele, então, utilizou como material, o material natural que tinha nenhum uso antes, e agora isso se instalou na planta da fábrica, em cerca da plantação de coco e da empresa que produz água de coco e leite de coco, e para pegar os resíduos dessa indústria, e com seu produto ele torna mais fácil para os consumidores ter pequenos, ou se a disponibilidade de área é pequena, ou grandes espaços verdes verticais em las cidades. Esse é um exemplo de produto que então selecionamos. Procuramos também estar muito atentos a isso que já dissemos, que do sentido amplo do conceito de desenvolvimento sustentável, que inclui o econômico e o social. Então, penso que uma das questões que tem ocorrido em nosso continente, que é muito importante, é esta aproximação recente que está havendo entre desenhadores e artesanos. Esse é o tema do meu último livro, esse desenho mais artesania e o caminho brasileiro, e realmente são experiências muito valiosas que estão levando a uma verdadeira revolução silenciosa em Brasil. Penso que a historiografia do desenho e todo o caminho do desenho em Brasil, que foi muito baseado nas teorias de Ulme, essa tentativa de fazer o desenho solamente com o adjetivo industrial, agora parece que nos livramos desta obrigatoriedade que nos era tão difícil, e os desenhadores estão se aproximando dos artesanos. Há exemplos muito bem-sucedidos, como esse dessa cooperativa de artesanas da favela de Rocinha, que é uma das favelas mais grandes de Rio de Janeiro, e onde se hace produtos que com muito valor agregado. E é uma cooperativa chamada Copa Roca, que é um dos buenos exemplos que temos em Brasil dessa junção e da melhoria, da revitalização do produto artesanal, graças a essa aproximação entre desenhadores e artesanos. Está havendo muitos tajeres entre desenhadores e artesanos, e depois desses programas de revitalização se vê um aumento do ingresso promédio individual dos artesanos entre 50% e 300%. E se vê uma grande transformação social dos artesanos, porque todos esses projetos se demoram muito em el dibujo de como se pode fazer um produto que seja muito expressivo de cada localidade. Então, isso acaba se transformando num mecanismo muito interessante de apropriação cultural do lugar
por el artesano de su próprio lugar, o que resulta em uma autoestima muito grande, um aumento de autoestima dos artesanos. Exemplos desses produtos são estes, de uma região em que há muitas pinturas rupestres, em um estado chamado Piauí. Aqui, as artesanas reproduzindo suas próprias casas em los produtos que fazem, as fachadas de suas casas. E esses produtos, penso que estamos conseguindo, incluso em lugares que são muito cerrados para o desenho artesanal, como uma premiação, como a premiação IF Design de Hannover, na Alemanha, já empeçam a se abrir para produtos desse tipo, como essa alfombra hecha em Brasília, que ganhou um dos prêmios recentes de Hannover. Esta questão da dimensão cultural, da identidade, produtos que favoreçam a pertenência, o sentido de pertenência das pessoas. Tivemos em la Bienal vários produtos que são uma apropriação das tradições culturais, como aquela da renda. El ingreso. Não, da renda. Como un rollo. Não, o crochê, tricô, renda. Por Como, sí, un tejido. É uma técnica artesanal. Ou como uma estamparia basada em las tradições africanas em Bahia, ou azulejos basados em la arquitetura de Oscar Niemeyer em Brasília, ou coleções referentes a paisagem natural de alguns lugares, ou basados, por exemplo, um adorno que está muito basado em los tradicionais adornos indígenas brasileiros, a reinvenção do patchwork nesses manteles, e coisas assim. Ou a reinvenção, hoje subo que Ronaldo Fraga esteve aqui no último congresso do CMD, e por exemplo, esse que ele faz esse vestido baseado em umas galetitas muito populares em Brasília, muito baratas, que toda gente tem. Bom, a sustentabilidade é uma questão muito complexa, todavia com mais perguntas que respostas. E penso que, por causa disso, caminharemos para um momento em que teremos a necessidade de etiquetar os produtos como um prospecto de medicamento ou uma tabla nutricional. Então, se da mesma maneira que hoje os produtos alimentares vêm com uma tabla nutricional, penso que provavelmente serão obrigados a vir com uma tabla ambiental. Há uma empresa brasileira que já faz isso, que é a Natura, que tem presença aqui também, que vem com a tabla do produto, se a matéria é de origem renovável, vegetal natural, se tem certificação de origem ou não. O packaging também passado por... há muitas informações sobre isso. Em La Bienal, a solução que demos foi fazer um texto para cada um dos produtos selecionados. Então, por exemplo, um produto como esse, que era essa mesa de madeira, vinha com um texto grande, que alguns leiam, outros não, mas os que queriam poderiam ler, em que havia toda uma explicação. Por exemplo, nesse caso, o desenho da superfície dessa mesa ressalta a diversidade de los colores naturais e as características físicas de las madeiras próprias da região, todas com denominação de origem. O equipo ha reduzido os custos de produção de marqueteria de $600 a cerca de $20 por metro quadrado, mientras que o tempo de produção se reduziu ao redor de 120 vezes. O acabado é de poliuretano à base de água. O volume de uma mesa montada é igual a 5 desmontadas e apiladas, e os muebles têm uma larga vida. Então, isto, a nosso ver, enriquecia a apreciação do objeto, que sozinho não poderia falar todo isto.
Então, neste caso, em todos os casos, havia um texto parecido com isso. Bom, tivemos uma parte na Bienal também, que era a parte de desenho gráfico, a necessidade da comunicação da sustentabilidade. Então, por exemplo, uma tipografia hecha com basura para um relatório anual da MTV brasileira. Para un informe anual. Hicimos um concurso entre estudantes e entre profissionais para carteles que hablassem da sustentabilidade. Então, e esses carteles depois se reproduziram e foram para outras cidades. E penso que foram uma forma importante de comunicação do próprio evento bienal. Este de uma estudante particularmente me gusta muito, porque em Brasil, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, a pessoa que hizo a independência falou independência ou muerte. E hoje está entrando a consciência de que hoje somos todos interdependentes. Então, interdependência ou morte. E para terminar, só uma coisa, me gostou muito o que Vítor Margolin disse, a charla de Margolin, que e nós outros sobre esta tarefa, não, Vítor, para fazer essa história mundial, que a dificuldade, me imagino, de fazer, e nós outros de América Latina estivemos fora do mainstream, estamos todavia fora do mainstream, e que importante quando isso empieza a mudar. E quando a história oficial, onde estudamos, os livros que estudamos nas faculdades nos ignora, tendemos a também nos ignorar. Então, eu entrei nessa questão do desenho todo como periodista, em los 80, em São Paulo. E quando eu comecei a ser uma revista chamada Desenho e Interiores, a gente dizia, como estão fazendo uma revista de desenho em Brasília, se não há desenho em Brasília? E eu dizia, sim, o que não há é a comunicação do desenho. É por isso que pensamos que há quer dizer, é preciso quebrar incluso esta resistência, não? E então me quedei muito feliz com o presente que Camila deu para as pessoas que farão a charla, que é uma história do CID que me pareceu muito interessante e muito material para ler e para se informar lá. E penso que realmente é muito importante, como disse o Vítor, que não existe apenas uma história, existem narrativas. E para as narrativas, o ponto de vista é essencial. E esse ponto de vista que temos nós outros, eu em São Paulo, vós ustedes em Buenos Aires ou em outra cidade, é um ponto de vista único que certamente pode generar visões muito originais, né? E nesse sentido também penso que em algum caso a habla de Verônica foi muito interessante e penso quando ela falou da história oficial, da história europeizante que praticamos durante muito tempo, ignorando, por exemplo, a artesania em nossos países. Me quedei pensando como podemos internalizar nós outros mesmos uma postura colonialista e como é importante sair dessa postura colonialista e como então estamos vivendo em um momento muito rico, como Verônica disse, em que há uma explosão de publicações sobre desenho em América Latina, sobre América Latina. Penso que o mapa geopolítico hoje nos traz muitas oportunidades e penso que nós outros de Brasil sempre miramos ao hemisfério norte, Nova York, Milano, os chamados centros de tendências, e hoje
as trocas estão muito mais multidirecionais, as trocas culturais. E penso que isso traz uma oportunidade muito grande de intensificarmos as trocas entre Argentina e Brasil, por exemplo. Por isso que estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. Graças. Muchas gracias, Adelia, por la charla. No sé si alguien tiene, acá tenemos a Pablo, por suerte, con sus preguntas. Pareciera que, viendo los casos de Brasil que nos presenta Adelia y el de Argentina, que conocemos porque es nuestro territorio, la cuestión del diseño sustentable se vincula más a una cuestión o a una impronta cultural que tiene un impacto importante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico en pequeños grupos de artesanos o de diseñadores que proponen nuevos emprendimientos en relación a la sustentabilidad, que a una cuestión de profundidad económica en relación a las grandes empresas, que son, en definitiva, el problema, que son aquellas que mayor impacto ambiental crean. Mi pregunta es, si en Brasil existen políticas públicas que estimulen a las grandes empresas, pienso en el cordón industrial de San Pablo, etcétera, que estimulen a las grandes empresas a adecuarse a un diseño sustentable. Penso que não há políticas públicas de qualidade e políticas públicas realmente consequentes. Infelizmente, não. Temos uma presidenta hoje que faz coisas muito boas e ayer Vítor estava dizendo como foi altiva em tratar com Obama, por exemplo, em la questão da espionagem que está havendo em empresas brasileiras e tudo isso. Pero esta é a mesma pessoa que dá subsídios muito grandes para a indústria automobilística, por exemplo, levando nossas cidades a um estado de paralisia completa. Então, Brasil não é o país onde o rico anda de transporte coletivo, é o país onde o pobre está começando a andar em seu próprio coche. E isso é um grave problema. Temos que ter um país em que os ricos andem de transporte coletivo e não o contrário. Então, não há muitas... É muito contraditório. É um governo de esquerda, sim, mas é um governo que faz alianças muito profundas com o capital, incluso com o capital internacional. Então, tem razão, essas grandes empresas fazem tem um discurso de responsabilidade social, de sustentabilidade, etc., pero sem consistência. E penso que mencionasse que são os grupos artesanos que estão fazendo isso. Ayer vi uma exposição em la tienda del Malba, muito interessante, de trabalho hecho por os dois de usos, Lujan Cambarieri, com a produção de muñecas, e é um trabalho com uma dimensão social séria e importante. Sim. Sim. Dos cuestiones relacionadas. Primero, ¿puedes hablar un poco más del proyecto de Jaime Lerner? No he bien comprendido lo que es este vehículo que hizo. Segundo, ¿es Curitiba todavía un ejemplo de sostenibilidad o estamos siempre pensando del pasado de 20 años antes? ¿Era una continuación de innovación en la dirección de sostenibilidad allá en Curitiba? Y este vehículo está relacionado com... Esse veículo não se implantou todavia, é o último projeto de Jaime Lerner. Jaime Lerner, nos anos 70,
foi pela primeira vez ele alcaide de Curitiba, depois voltou algumas vezes, e isso grandes avanços. Há um sistema de transporte de metrobus em Curitiba, que é um sistema importante. Penso que, todavia, é talvez a melhor cidade brasileira em qualidade de vida e em transporte público. Pero não está tão buena, são mais as glórias do passado, porque hoje Jaime Lerner, este arquiteto de formação e, além de arquiteto e urbanista, é desenhador urbano. Jaime Lerner agora está, seu partido político não está em tão buena onda lá em Brasília. Ele está fazendo muitos projetos para a África, por exemplo, para outros países da América Latina. Não está fazendo tantas coisas. É como se há um ditado em português que diz: santo de casa não hace milagro. E ele está um pouco nisso, então está fazendo projetos em Angola, em África, por exemplo. Pero eu que conheço Curitiba de los 70 hasta hoje, há uma deterioração, pero ele deixou semillas muito fortes e há equipamentos públicos muito interessantes, e por isso foi muito interessante ser uma Bienal lá, porque há uma consciência, como se diz em inglês, awareness, da importância do desenho. Há uma consciência maior em Curitiba. E há muitos equipamentos públicos, muitos teatros ao ar livre, parques públicos, coisas muito buenas e seguramente Curitiba é o que de melhor temos em Brasília em desenho urbano. Este coche não está todavia implantado, ele está tentando de implantar. E sigue sendo alguns. E nessa Bienal hicimos um histórico de sua trajetória, porque havia 9 exposições em 7 lugares hicimos. E uma das exposições era a trajetória de Jaime Lerner. No sé si a alguien más le quedó alguna pregunta. Hola, mi pregunta era ¿cómo veías el avance de las instituciones que otorgan la formación a los profesionales en cuanto a formación en sustentabilidad, en la currícula, y cuánto ha avanzado en cuanto al espacio que le dan en la formación? Porque hasta hace un tiempo, por lo menos yo soy diseñadora industrial, y a nosotros parte de nuestra formación era la idea de la obsolencia programada en el diseño y no el ciclo de vida total del producto y el desecho, ni hablar del reciclado. É difícil falar em geral de isso, porque há muitas faculdades em Brasília. Se juntarmos todas as especialidades de desenho, incluso web design, desenho gráfico, packaging design, fashion design, temos 400 faculdades hoje em Brasília. Então, isso é muito. Não posso falar em geral. Pero penso que esse tema esse tema da responsabilidade social do desenhador, que não pode que seu cliente ao final não é o dono da indústria quando é a indústria, pero o consumidor que vai usar seu produto. Penso que isso está se difundindo muito mais. Então, ter uma postura de obsolescência programada, deliberada, é uma coisa que se condena muito. Há uma discussão sobre isso em la universidade, pero estou falando, não é que eu possa falar tão generalmente, pero penso que estamos falando mais do que antes. Bueno, Delia, vamos a seguir. Muchísimas gracias. Acá hay una. Perdón. Perdón, no te vi. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de las metodologías de diseño o de producción. Veía, por ejemplo, que estabas hablando sobre La Cuna y de hecho ellos tienen su propio sello. Quería saber si en Brasil se
practicaban este tipo de metodologías como las de las Naciones Unidas o la de la cuna a la cuna, o si desarrollaron a través del tiempo metodologías propias de diseño y de producción. De novo, não posso responder de forma general, pero penso que não há muitas tecnologias próprias, assim, há pensamento, há materiais próprios, há materiais locais e todo, pero penso que são as ideias que já vêm, por exemplo, isso de lacunha a lacunha, são as ideias difundidas no livro From Cradle to Cradle, e coisas assim. Não há não é como o Instituto Politécnico em Milano, por exemplo, onde Ezio Manzini definiu toda uma teoria a respeito disso. Não temos temos sim núcleos muito importantes, por exemplo, em uma universidade federal em Paraná, exatamente, pero não vê o que estamos trazendo em la questão metodológica tanta novidade. O que eu vejo como novidade são essas pesquisas sobre esses novos materiais, e esse é um manancial muito grande que, todavia, muito pouco explorado. Bueno, muchas gracias Adelia entonces por tu charla.